E como você bem disse, essa semana até eu vi umas matérias que o que tem de gente entregando terra de arrendamento é uma loucura. O que tem, principalmente, não só no Rio Grande do Sul, mas em muitos lugares do Brasil, mas principalmente no Rio Grande do Sul, é uma loucura de produtor que está abandonando. Exatamente, porque o produtor realmente não está vendo saída para a sua situação. E uma das coisas que mais me incomodou nesses últimos anos que eu acompanhei as pautas do agro no Congresso é o quanto a mídia e muitas vezes os nossos representantes não têm coragem de falar a verdade para o produtor. Muitas vezes a gente via que aquela articulação, o resultado daquela articulação não é o que o produtor precisa. Só que ninguém tinha coragem de falar. E o Certo. produtor ficava criando uma expectativa de que as medidas iriam acontecer, de que as coisas iriam dar certo, sendo enrolado literalmente até o ponto de que ele tinha que entender nas entrelinhas que as coisas não funcionariam. E isso me incomodava muito, por quê? Porque por eu ter informações privilegiadas, Certo. eu conseguia abastecer a minha família. Então a minha família sabia se ia sair, se não ia sair, se ia demorar. E com a informação, tu consegue se programar, tu consegue se organizar, tu consegue, né, prever o futuro, de certa forma. Claro, decisões importantes, ainda mais de plantio, de como operar, né? Exatamente. E isso começou a me gerar uma inquietação tão grande que eu pensei, gente, não dá mais, porque a minha família é uma família humilde. Eu sei que eles estão lá trabalhando, acreditando que as coisas aqui estão se encaminhando. Certo. Alguém precisa falar. Alguém precisa alertar as pessoas de que se elas não acompanharem de perto, se elas não se envolverem, elas vão tomar sempre bola nas costas. Sim, O produtor, infelizmente, vai, ano após ano, ter esse sentimento de frustração, né? Que sim, faltava pouco para ele conseguir continuar produzindo. Que sim. foi, assim, um detalhe. Que se o governo tivesse liberado aquela linha de financiamento, se o governo tivesse dado algum auxílio a mais, ele continuaria. A sua família continuaria Sim, produzindo. E, infelizmente, a realidade, agora que nós estamos aí com uma janela novamente de plantio chegando e sim, com muitos produtores que não vão ter acesso ao crédito, até pelas garantias que estão sendo exigidas, os sim, produtores já deram tudo que tinham em garantia. Eu acho que o número de produtor que vai entregar os seus maquinários e vai entregar as suas terras vai crescer muito. Isso sem falar no número de suicídios, né? sim. Do problema psicológico. Então, até eu faço um agradecimento a todos os psicólogos, Rodrigo, que estão se disponibilizando a ajudar os produtores rurais nesse momento. Porque tu tem que ter muita saúde mental, né, para te entender que um problema pode ser enfrentado e superado, né? Mas quando tu olha para dentro da tua casa e muitas vezes falta o que tu entregar para teus filhos, que tu não tem certeza de como vai ser o futuro Com dos teus certeza. filhos, isso abala Sim. qualquer pai de família, qualquer mãe de família. Não, e ver tudo que ele construiu ao longo de uma vida, e às vezes nem é só uma geração, mas ao longo de várias gerações se perder, não existe assim cabeça que resista, né? Não existe firmeza mental que não vai ser abalada, não, né? Porque o cara trabalhou a vida inteira. Às vezes é várias gerações. E aí, por uma série de fatores climáticos que não tem nada a ver com a gestão dele, levam todo a sua produção, a sua, a sua manutenção da sua propriedade, do seu patrimônio, e ele fica de mãos atadas sem poder fazer nada, é impossível que não gere esse tipo de frustração, esse tipo de doença mental. Então, e tem que ser levado a sério, muito a sério isso. Exatamente. Nós precisamos falar também dos sacrifícios e das renúncias que o produtor rural faz ao longo dos anos, né? Sim, Para conseguir adquirir o seu patrimônio.
Nossa. Porque na produção, na terra, nada vem fácil, né, Rodrigo? Não. É gerado com incerteza, é muito investimento, né, em solo, em insumo, e de repente, quando tu vê assim que não é apenas agora o clima, mas nós temos um governo que está nos atrapalhando, isso te dá um sentimento assim, com quem que eu posso contar nesse momento? É verdade. E o produtor, a primeira coisa que produz é o alimento. Então, querendo ou não, essa conta vai chegar para toda a sociedade. Com Porque se certeza. nós produzirmos menos, né, a oferta vai ser menor, a demanda não vai diminuir e isso vai refletir no preço. E talvez nesse momento a sociedade entenda É verdade. o apoio que deveria ter dado quando nós estávamos aqui falando dia sim, dia não, sobre as dificuldades do setor que produz, que gera emprego, que gera renda para o país. Um grande exemplo disso é o pessoal do arroz, né? Pensa só, você que come aí o arroz na tua casa, que compra o arroz e agora tá com um preço incrível de barato, né? Muito Agora, acessível. pensa só, o produtor de arroz, ele tá começando a plantar, ele vai plantar a sua safra de arroz já no prejuízo. Então, ele está plantando com arroz a um custo de R$ 50, não, com um preço de R$ 50, com um custo de 80. Então, vocês pararam para pensar o tamanho do problema que o Brasil está entrando na questão alimentar? Porque o que vai acontecer? Se esses produtores começarem a quebrar, começarem a reduzir plantio, o que vai acontecer? O preço vai disparar. Então, ele pode estar o preço bom hoje, competitivo, mas amanhã talvez o jogo muda, porque não tendo produtores, o preço vai disparar. E não existe importação que traga um produto mais barato do que o nosso, né? Então, e o difícil de tudo isso é que os produtores não são unidos, né? A gente tem várias pessoas aí que vêm trazendo, ó, produtor de arroz, vamos diminuir um pouquinho a produção, um pouco cada um, para nós basilar o mercado, porque o mercado também tem a lei da oferta, né? E só que não tem união. E olha que o mercado do arroz são bem menos produtores. Então imagine a gente falando de soja, falando de milho. A gente precisa dessa união, a gente precisa de pessoas fortes à frente de produtores para a gente ter mais políticas de basilamento, de cuidar o plantio, não exagerar, porque senão, quando dá um problema que nem está se gerando agora, vai cair muita gente vai ficar pelo caminho. Exatamente. E algo que nós precisamos falar, Rodrigo, é que em Brasília, o sistema é diferente. Eles têm um sistema, né, uma forma com que as coisas acontecem. E nós precisamos entender isso. Para quê? Para a gente conseguir não se adequar a esse modelo, porque né, nem é o objetivo do produtor. Sim. Mas ele precisa entender para ele conseguir se articular e negociar as suas pautas com mais tranquilidade e um pouco mais de facilidade.